Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre Rebranding. Eu e a Luma, a gente estava conversando sobre como tem muitas marcas, situações, estilos e até raças de cachorro que ao longo do tempo vão passando por um processo de rebranding, assim, uma coisa orgânica, a mão invisível do mercado vai fazendo com que uma coisa que antes estava cafonérrima vire o último grito da moda. E aí a gente ficou pensando sobre o que a nossa volta passou por esse processo de rebranding natural, né? Só pra gente não ser processada pelo Gregório do Viver, sim, eu tirei a ideia de um corte que eu assisti do podcast. E eles falando sobre o rebrand da capivara. Que realmente, se você for pensar, a capivara saiu de um... Agora eu estou falando o que o Gregório falou. Não estou copiando, estou fazendo referências. Ela faz a ref dela. Que, tipo, antes a capivara era uma coisa super nojenta, um bicho que transmitia doenças, e agora é uma coisa super fofa que a gente fica. Eu tenho um fake Bob Goods de capivara. Tá vendo? Tipo assim, é uma família de capivarinhas. É porque meu pai fica comprando essas coisas da moda no camelô pra me dar de presente. Então eu sempre tenho alguma coisa assim, o que tá na moda da versão do povo, Ele é entendeu? um pai pra você. Ele é muito meu pai, cara. E aí eu tenho atualmente um Bob Goods de capivara, pra vocês verem o nível da situação da capivara que se tornou uma febre. Pois é, aí a partir disso, a gente começou a pensar em outras coisas que passaram por rebrands. Alguns positivos, outros negativos, né? Nem todos os rebrands são bons. Mas o mais legal de tudo isso é que é um processo natural. Tipo, são coisas extremamente aleatórias. Tipo assim, que vão acontecendo. Então, por exemplo, parando pra pensar, né? Vamos à história do mundo, né? Nos anos 2000, a história do mundo. Poodle era o momento, entendeu? Poodle era... Poodle. Exatamente. Poodle era o momento. Poodle era a raça. Quem nunca conheceu uma Poodle belinha, entendeu? Com essa região dos olhos escura, toda... Mas aí depois, Poodles viraram apenas camisa de saudades eternas. Então você viu um Poodle quantos anos? 62. Então era assim, agora você anda na rua, voltaram a ter Poodles. Tem um vizinho meu que tem 3 Poodles. Eu tenho um poodle-lata, né? Que é uma mistura. E eu conheço outros Poodles. Ao nosso redor existem Poodles. Então, assim, ele ter 3 Poodles, sendo um deles gigante, já diz muito sobre a situação. Sendo que ele é um homem de 30 e poucos anos, gay, que é arquiteto e faz cerâmica. Caraca! Então, ele dita a tendência. Se ele tem 3 Poodles, Nossa, ele dita muito. daqui a pouco, todo mundo vai precisar de um Poodle pra viver, pra ir na Lapa, num bar mais alterna, pra ir embaixo bota. Todo mundo vai precisar ter um Poodle, ou pelo menos uma foto do Poodle na carteira, alguma coisa assim. E ele tá muito bem falado. Quando eu ando com Apa na rua, que Apa, apesar de não ser um poodle puro, mas olhando assim parece, né? Vocês já viram, que se não viu é porque vocês não viram todos os episódios. Que Ele tá faz sempre cidade, conosco. tá sempre entre nós. As pessoas, eu escuto assim, pessoas tipo, olha, esse é um dos cachorros mais inteligentes que existe. Eu fico tipo, sim. Então eles estão realmente com uma boa reputação no mercado. Não, eles estão demais. E é uma coisa que a gente vê sempre quando uma Supreme está se tornando mais forte, a outra começa a ficar mais fraca. O Shih Tzu tá aí embaixo. O Shih Tzu tá embaixo. Tipo assim, o Shih Tzu, ele foi tão em alta que ele ainda está em alta, porque Sim. faz pouco tempo, então tem muito Shih Tzu. É. Mas já começou aquele papo torto, Tá o negócio caindo. de Shih Tzu é feio, Shih Tzu é isso, Shih Tzu é aquilo. Porque tem problema, não pode reproduzir. Que é verdade, mas... Eu tenho uma linda Shih Tzu castrada, entendeu? Não botaria ela pra procriar. Minha irmã tem uma outra Shih Tzu que foi resgatada também, que estava na rua sendo diva. Ela procriou porque estava na rua. Mas não tinha como, né? Ela era uma mulher livre. Mas antes não se via Shih Tzus na rua sem pais. Agora, Então, o Shih Tzu, ele está decaindo, entendeu? Mas ame o seu Shih Tzu. sim. Mas assim, aí você vai vendo que são esses processos naturais. Então, assim, eu tô rindo muito só de pensar nessa frase que eu tô... Mas é verdade, cara. Aí, por exemplo, Lulu da Pomerânia cresceu muito. Agora eu tô vendo um pouco menos as pessoas pegando novos. Mas agora o pessoal não tá gostando tanto de Lulu. Mas Chihuahua... É um novo Chihuahua, Lulu. Não, mas Chihuahua tá voltando. Tá voltando. Chihuahua Então, tá voltando pra caralho. Lulu agora é um novo Chihuahua, que antes o pessoal falava, eu odeio Chihuahua, que Chihuahua é chato.
Ai, agora não, agora é o Lulu que é chato. Inclusive, o Chihuahua de pelo, ele tá super em alta. Eu acho tudo. E outro que tá muito em alta também, que quando a Anitta pegou, era feio, era isso, era aquilo, que é o galgo. Que é aquele emagrecer. Amo! Era o meu sonho. Cara, Meu sonho. Meio que era o meu sonho, sabe? eu sigo várias contas deles. Galgos? É Galgo o nome? Então, existem 2 nomes, mas é a mesma coisa. Tipo, o nome que a gente usa geralmente é galgo, mas o nome da raça eu acho que é tipo Greyhound, alguma coisa. Tem um nome gringo, assim, mas eles são tudo. Então, o galgo, ele passou por esse momento. E tá sendo maravilhoso. Agora, daqui a pouco vai começar. Porque o galgo é feio. Porque o galgo é Tem isso. problemas. Porque o galgo não vai reproduzir. Porque... E você? Você também tem problema. Você também não devia reproduzir. Porra, que inferno. Não, mas é sério. Não, eu realmente acho que raça. Não, mas eu acho que no geral, tipo, quem tem bichinho, eu acho que o correto é você, tipo, castrar. Porque já tem bichinho suficiente pra adoção. Então, é aquele rolê bem básico, né? Não compre e adote, pipipipopopó. Agora, infelizmente, né? Existe um certo apego com algumas raças da minha parte. Porque o galgo, É complexo. ele mexe comigo. Não, ele mexe comigo pra caramba. Tipo, ele é muito legal. Sim. E quais outros rebrandings, assim? Cara, então, a gente tem umas coisas mais, assim, agora de marca, né? Por exemplo, o McDonald's. Agora é preto. Não tem palhaço. Não tem Ronald. As coisas não são tão felizes, né? No McDonald's. Mas... Só o McLanche feliz, que... Então, eu nunca fui, né, muito de McDonald's, mas eu sempre pedia pra o meu pai comprar o brinquedo. Eu não comia o lanche. Eu falava, mas eu quero o brinquedo. Aí ele... Me mimei. Aí, mas assim... Um beijo pro teu pai. Beijo, pai. O que acontece? Eu tava conversando sobre isso com algumas pessoas, né? Porque esse foi um assunto que a gente já tava amadurecendo, assim. Desde que o Gregório meteu aquele corte, a gente tá, meu Deus, que mecanismo. Aí, eu conversei com algumas pessoas e aí me veio o seguinte pensamento, me passaram a seguinte visão. De repente, o McDonald's está fazendo isso de propósito para quando ele estiver em queda no mercado, ele voltar com o Ronald McDonald's e falar: olha só o que a gente pode proporcionar de volta, felicidade. Amiga, quando que o McDonald's vai estar embaixo no mercado? Eu não sei, mas pra mim na minha cabeça fez muito sentido. Ou então, por exemplo, É só pra ser uma numa mudança, né? guerra, num negócio, no apocalipse. Aí, olha só, trouxemos alegria pra vocês. De volta, que o palhaço. Ai, amiga, não. Uma cartinha na manga. Não? Você acha que não? Eu acho que foi só aquela coisa de tudo ficar meio asséptico, sabe? Todas as. Não, com certeza. Cereais Não, e tal. com certeza. E eu acho que foi só uma questão cíclica, assim, mas eu não acho que tem muito. Eu acho que só refletiu a tristeza do mundo, sabe? Eu não acho que. Porque, outra coisa, brinquedão, que tinha brinquedão, as pessoas faziam festa no McDonald's. Nossa. Tinham várias coisas. Ainda bem que tive esse momento do McDonald's. Inclusive, Com crianças. uma amiga nossa tava contando que ela fez a festa de aniversário dela de, sei lá, 6 anos, não sei, no McDonald's. E aí entrou uma ratazana no brinquedão. E aí acabou a festa e ela ficou tipo, gente, pelo amor de Deus, dá um ratinho. Tadinha, cara, tudo acontece com ela. Cara, tudo acontece. Mas, realmente, pode ser isso. Eu não descarto, só que eu acho que o McDonald's... Nossa, por que eles fizeram... Ai, olha... Não sei se foi de propósito, mas querendo ou não, se em algum momento eles quiserem lacrar... Eles vão lacrar e todo mundo vai ficar tipo... Uou! Voltaram, meu Deus, minha infância. Gente, literalmente. Que ódio. Mas a gente vai estar lá falando isso. Sim. A gente também tem o Stanley. Nossa, esse é babado. Inclusive, eu queria entender melhor como é que foi isso, porque eu achei simplesmente genial. Mas, tipo, a empresa, né, tipo, Stanley, não sei exatamente quando começou, mas eu sei que eles se fortaleceram muito nessa parte do pós-guerra, guerra e tal, e os trabalhadores usavam muito pra manter, tipo, bebida quente, café quente e tudo mais, ou uma água gelada, trabalhador de obra e tudo mais, que tinham, tipo, uma vibe meio cantil, sabe? E aí, beleza, as pessoas usavam, era uma marca aí, e aí foi uma grande descoberta, inclusive, foi uma grande colaboração dos heterotops, porque eu acho que inicialmente no Brasil, não sei como é que estava esse processo nos Estados Unidos, mas inicialmente no Brasil, esse rolê de copo Stanley começou com os heterotops bebendo cerveja no copo Stanley, naquele copinho mesmo. Verdade. Sabe, no copo normal. Tanto que o primeiro item que meu pai comprou falsificado no camelô pra mim da Stanley, porque eu tenho muitos falsificados, eu tenho uma verdadeira, foi um copo daquele de cerveja heterotop. Isso assim, 2020.
E aí depois, não sei se foi depois ou concomitante, enfim, mas aquele copão da Stanley meio que lacrou entre nós, mulheres e gays. Sim. E aí as mulheres e gays fizeram acontecer de uma outra forma, mas eu sinto que nessa, os heterotops do Brasil, Era uma agregada. eles foram muito visionários. É muito raro, porque geralmente quem inicia uma tendência é aquele perfil do meu vizinho. Sim. 30 e poucos anos ou menos, gay, que tem o chihuahua, é arquiteto, ceramista. Então ele vai lá Tem e uma vibe. ele tem uma vibe, ele vai lá e descobre o que a gente vai gostar um tempo depois. Mas nessa foram os héteros. Tops. Inclusive, os homens héteros também estão passando por um rebranding, né? Hoje em dia, como a gente já virou meme, né? O hétero top, então eles estão começando a descobrir outras formas de performar a heterossexualidade deles. As facetas. Sim. Aí a gente agora tem os héteros que, por exemplo, eles são mais, tipo, aquela vibe, sou apenas um homem tranquilo. É um homem hétero top. Mas não raiz daquela vibe mais. É um hétero que fala mais baixo, que tem um pouquinho de traquejo social. Sim, ele querendo ou não, ele tem uma amiga mulher, mesmo que seja uma, É. entendeu? Ele consegue ali dar uma interagida com mulheres de uma maneira que não seja assim, né? Romântica, sexual. Ele é capaz. De forma bem assim, parca mesmo, uma coisa bem pouca, né? Não é aquela coisa. Aprofundar, não. Mas assim, consegue manter uma amizade, entendeu? De repente tem um amigo gay, né? Isso é muito doideira, né? A maioria é hétero, mas ainda tem uma coisa assim. Ele ainda ele consegue Manejar. Eu acho que tem mesmo. Mas e também tem. Sempre vai tendo subtipos, né? Sempre eles vão Sim. criando, eles vão se infiltrando. Então tem. Tipo, feminismo, tem várias vertentes. Heterotop, várias vertentes. E é uma corrente filosófica, social. Sim. Impactante. Sim, eu tenho estudado muito. Você é uma mulher que estuda, cara. Eu observo, principalmente em rede social, eu fico tipo, nossa, onde será que esse aqui se encaixa, né? Quais são as características? Como se alimenta? Como se comporta? Não, isso é extremamente saudável. Ele tem que Miranda. estar botando as pessoas dentro de caixinhas, né? Sim. Muito bom. Até porque eu, né, como, né, sinto atração por homens, eu preciso entender qual é o tipo que dá pra ir. Que todos a gente não vai dar. Não, Tem alguns que não... O homem, ele tem que ser observado, assim, na minha opinião, como um animal selvagem que você não consegue precisar o que ele vai fazer nunca, porque não deixa de ser um animal, mas você consegue entender padrões de comportamento, Sim. entender se é dócil, se é doméstico, Exato. se não é, entendeu? Se é domesticável. Então, assim, você precisa estar sempre observando. Anda sozinho, Já tem a matilha, não tem a matilha, Sim. entendeu? Almeja uma matilha, não almeja. Consegue conviver com a matilha? Não consegue? Consegue conviver com matilhas diferentes? Uhum. Isso é muito importante. A gente tem que sempre observar como se estivesse realmente vendo um documentário, né? Então, É isso. meu Instagram é isso pra mim. É um Eu fico assim, estudo. Porque, gente, você vai ver, mulher é muito mais fácil. Você tem as mulheres escrotas e as mulheres legais. E acabou. É verdade. Você não tem muito, entendeu? É óbvio que, né, existem nuances e tal, mas Não, mulheres são seres humanos. são seres humanizados, realmente. Entendeu? Não, você consegue, né? Agora, Não. o homem, ele já se mostra como uma coisa mais rústica e tudo bem, né? Eu falo muito isso, assim, até... Cara, que ódio. Mas uma vez eu tava numa mesa, assim, de um aniversário de uma amiga minha, e aí tinha um amigo dela que eu nem me liguei na hora, mas que ele é bem religioso, assim, cristão. E aí eu comecei a falar, tava começando a falar esse papo de homem, mulher, porque desligar o cérebro quando tá com seu namorado e deixar, tipo, ele fazer tudo. Porque a esposa é troféu, você seria, sei lá o quê, tudo. Eu fiquei, tá bom. Aí, beleza. Aí eu comecei a falar, gente, a minha opinião sobre homem e mulher, eu acho que vocês já sabem. Aí, só que esse garoto não me conhecia, tava ele e a esposa. Aí eu fiquei, tipo, a minha opinião, acho que vocês já sabem. Aí todo mundo, tipo, kkkk, a Natália vai falar merda. Só que eu acho que esse garoto, ele realmente achou que eu fosse falar alguma coisa Sério?
E não deixa de ser. Mas aí eu falei assim, eu acredito muito em Deus. E Deus, ele faz tudo certo. Então, assim, uma coisa inegável é que o homem, ele é mais forte fisicamente que a mulher. Tipo, via de regra, né? Existem exceções, mas a estrutura física e tudo mais. Já a mulher, ela não é tão favorecida dessa questão física. Então, é nítido, e ela tem uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Então, é nítido que o homem, ele precisa se colocar nessa posição de submissão intelectual e se entender como a força que Deus deu a ele, entendeu? A força de edificar, de bater uma laje, de fazer as coisas, enquanto a mulher vai ser aquela que manda, aquela que explica, porque o homem ele é muito passional, ele é muito hormonal, ele é muito assim, volátil, e a mulher ela é mais centrada, né? Natália, ateia. Eu sou completamente ateia. E aí, o pior é que esse cara, que é evangélico, ele ficou assim, no início que eu tava falando, tipo, Ou de Deus, né? o Deus e o homem mais forte, ele ficou tipo, não, é mesmo. Aí eu comecei a falar, já a mulher, ela é mais intelectual. Aí ele já ficou meio, será que ela vai falar que a mulher é mais emotiva, mais amorosa? Ele ficou meio, então ela tem que mandar. Aí ele ficou tipo, peraí. Para que você... E foi muito bom. Aí depois ele falou lá que acredita que o homem é o cabeça da família. Eu fiquei tipo, mas peraí, a natureza não precisa. Não tá fazendo sentido. E teve também o rebranding das igrejas também, né? Porque agora tem as igrejas church, Sim. as igrejas babadeiras, a igreja tem fila de tatuagem, Gente, sim. a igreja que parece um show, mega church. Vamos estar frequentando mega church? Será que você se converteria, amiga? Ah, com certeza. Fazer um tatu? Vou fazer uma tatu da minha mega church. Tudo, fazer uma cruz. Não, totally, minha cara. A cara dela. Não, eu tenho aqui, isso aqui tá... Não, Natália passou por um rebranding, inclusive, muito incrível, né? Ninguém tá Pô, falando eu sobre tinha isso. 13 anos! Natália. Cara, ninguém nunca vai superar isso, Cara, eu acho que eu nunca vou superar, porque ela realmente me lacrava o tempo inteiro. Eu já até falei sobre isso em outro episódio. Episódio sobre a gente. Que ela me lacrava muito, porque eu era uma criança questionadora. E ela era tipo assim, não, cara, a gente tem que ter fé em Deus, aleluia, igreja. E aí agora ela é, tipo, completamente ateia e eu acredito em alguma coisa. Não, mas gente, pelo amor de Deus, eu tava sofrendo lavagem cerebral. Vocês precisam pray for Natália, tá bom? Vamos com calma. Mas teve sim o rebranding das igrejas, cara, que agora elas estão tentando ser maneiras. Já tem um tempo já que tem esse rolê de igreja que parece boate, igreja que tudo escuro e sei lá o quê. Mas assim, esse rebranding a gente não vai participar. Mas o importante é que ninguém tá falando sobre esses rebrandings. Ninguém. Só o Gregório. Só o Gregório do Duvier e agora a gente. Cara, sim. Por favor, não processem a gente. Não. E é isso, galera. Segue a gente lá no Insta e no TikTok, @ninguém tá falando. Inclusive, o Luma viralizou semana passada. Vai ser daqui a muitas semanas, quando vocês estiverem vendo esse corte. Eu não sei quando é que esse vai sair. Mas eu viralizei lá, falando sobre a história do HPV e HIV. Se você não viu também, vai ter que ver. Então, né? Se inscreve em tudo, segue a gente em tudo, comenta, curte, compartilha. A gente precisa muito monetizar, gente. Pra ficar continuando falando merda na internet. Sim. Por favor, precisamos. Pray for Natália Aníbal.